Meu cavalo morreu e eu não tenho mais montaria para caminhar como devo, de forma que o encantado deve se apresentar entre os homens, como deve aparecer por este mundo. Desde então passei a vagar sem rumo, arrodeando aqui e arrodeando acolá, procurando um corpo que pudesse me acolher. Meu cavalo era uma mulher chamada Miúda, mas quando me apossava de sua carne, seu nome era Santa Rita Pescadeira. Foi nele que cavalguei por muito tempo. Não conto o tempo, mas montei o corpo de Miúda solitária. Sou muito mais antiga do que os 100 anos de Miúda. Antes dela, me abriguei em muitos corpos. Desde que a gente adentrou matas e rios, adentrou serras e lagoas, desde que a cobiça cavou buracos profundos e o povo se embrenhou no chão como tatus, buscando a pedra brilhante. O diamante se tornou um enorme feitiço, maldito, porque tudo que é bonito carrega em si a maldição. Vi homens fazerem tratos de sangue, cortando sua carne com punhais afiados, marcando suas mãos, sua fronte, suas casas, seus objetos de trabalho, suas peneiras de cascalho e bateias. Vi homens enlouquecerem sem dormir, varando noite e dia no rio Serrano, nas serras, nos garimpos, entocados na escuridão para ver o brilho mudar de lugar. O diamante tem feitiço e no breu podemos ver seu reflexo, de fazer cegar uma coruja quando anda de um lugar para outro, como o espírito saindo de uma serra, cruzando o céu e descendo num monte ou num rio, na forma de uma luz que chamava a atenção mesmo distante. Os homens enlouqueciam assim, esperando amanhecer e abrindo fendas no chão onde achavam ter visto a luz entrar, para não encontrar nada. Enlouqueciam sem comer ou tomar banho. Morriam dentro dos buracos ou de tentar apanhar as pedras nas mãos dos que haviam encontrado. Morriam de fome, porque toda a energia de seus corpos e mentes era para apanhar o diamante. Carregavam as famílias para os mesmos caminhos de loucura e muitos endoidavam do dia para a noite, sem sinal ou aviso. Vinham dar suas obrigações aos encantados nas casas de Jaré, a Mineiro e Sete Serra, matavam bichos, derramavam sangue para poder encontrar o brilho. Não queriam guardar as pedras, não queriam admirar sua luz, queriam encher seus picuás para poder ter uma casa ou a liberdade. Às vezes, um ou outro encontrava seu balbúrdio, comprava sua liberdade, montava seu negócio. Alguns viravam donos de escravos e davam a Deus a servidão e a busca que lacerava suas mãos e suas almas. Mas a maioria só encontrava a quimera e a loucura, assombrados e desassossegados, com dor e violência. Vergava sobre a própria ilusão, derrotado, acocorado no amontoado de cascalhos. Meu povo seguiu rumando de um canto para outro procurando trabalho, buscando terra e moradia, um lugar para onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. E não poderiam arriscar, fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons, por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora, a batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam o seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então vocês trabalham nas minhas roças e, com o tempo que sobrar, cuidam do que é de vocês. Ah, mas não pode construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não podem ter casa igual a do dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morar em outro canto. Me embrenhei entre o povo que os donos da terra chamavam de trabalhador e morador. Era o mesmo povo que carregou nas costas quando eram escravos das minas, das lavouras de cana, ou apenas os escravos do nosso Senhor Bom Jesus. Me acolhia num corpo, acolhia em outro.
quando tinha abundância de água nessas terras. Mas o diamante não nos trouxe sorte nem balbúrdio. O diamante trouxe a ilusão, porque quando instalaram as dragas, os rios foram se enchendo de areia que jorrava das grutas. Os rios foram ficando sujos e rasos. Sem abastança de água para pescar, já não tinham por que pedir nada a Santa Rita Pescadeira. Ah, chegou a luz elétrica e quem pôde comprou uma geladeira. Esses peixes miúdos que restaram por aqui não matam mais a fome de ninguém. Envergonham até quem pesca. Então, ninguém atinava a aprender as cantigas da encantada. Até ficaram surpresos quando apareci certa vez. Me olharam e riram como se eu fosse uma assombração. Miúda roçava, mas sua paixão era pescar. Era acordar de madrugada e seguir sozinha para a beira do rio. Levava os filhos, mas quando eles foram embora, Miúda pescou sem eles. Dormia na beira do rio sem medo de onça nem de cobra. Eu era a sua encantada, que domava seu corpo sem assombro. Protegia meu cavalo. Meu cavalo que dançava tirando a rede no meio da casa do curador Zeca Chapéu Grande. Meu cavalo não usava sapatos porque seus pés eram as minhas raízes e eu me firmava na terra. Seus braços eram minhas nadadeiras e eu me movia na água. Montei o meu cavalo por anos que nem posso contar, mas agora, sem corpo para me apossar, vago pela terra. Quando amanheceu, havia muitas nuvens e o céu era um algodoal espesso e morno. Vagava acima da terra, entre o milharal, acima do rio, sem que fosse possível ver o meu reflexo no espelho d'água. O ar estava pesado e foi ficando difícil me mover, até que, tomada pelo estupor, fiquei completamente imóvel ante o inesperado. Assim como chegou de repente, todo o peso se dissipou com um sopro da terra, como um rasgo afastando a vileza que havia deixado o ar dilatado e opressivo. Um grito atravessou o espaço como um sabre afiado. Tudo foi se tingindo de vermelho e seguiu o rastro do rio de sangue que corria. Não se sabia de onde. A fonte do rio era Severo, o senhor que mobilizava os trabalhadores de Água Negra, caído na terra com 8 furos feitos a bala. O grito era de Bibiana, prostrada no chão com a cabeça do marido no colo. O rio era de sangue e lágrimas, caudaloso e lento, como uma corrente de lama avançando pelas casas e chamando o povo para se unir ao fugir da fazenda. Nos momentos de forte emoção, meu horizonte se embota, transbordo para os lados, não consigo reunir o que me compõe. Se ainda pudesse montar um cavalo, mas ninguém se recorda de Santa Rita Pescadeira. Não há curador nem casa de jaré. Aos poucos vão desaprendendo, porque há muita mudança na vida de todos. Fui tomada por uma profunda tristeza ao ver aquelas duas vidas desamparadas diante do que lhes haviam feito. Vi tanta crueldade ao longo do tempo e mesmo calejada me comovo ao ver os homens derramando sangue para destruir sonhos. Vi senhores enforcarem seus escravos como castigo, cortarem suas mãos no garimpo por roubarem um diamante. Acudiu uma mulher que incendiou o próprio corpo por não querer ser mais cativa de seu senhor. Mulheres que retiravam seus filhos, ainda no ventre, para que não nascessem escravos, que davam a liberdade aos que seriam cativos e muitas delas morreram também por isso. Mulheres que enlouqueceram porque as separaram dos filhos que seriam vendidos. Viam um senhor cruel deitar com mulheres negras e abandonar seus corpos castigados à morte, como se quisesse expurgar o mal que o fazia cair. Outro fez do corpo de seu escravo um reparo para o barco imprestável em que navegava. Entrava água na embarcação. O barco chegou ao seu destino com um homem afogado. Vi homens e mulheres venderem seus pedaços de terra por uma saca de feijão ou uma arroba de carne, porque não suportavam mais a fome da seca. Severo morreu porque pelejava pela terra de seu povo. Lutava pelo livramento da gente que passou a vida cativa. Queria apenas que reconhecessem o direito das famílias que estavam havia muito tempo naquele lugar, onde seus filhos e netos tinham nascido, onde enterravam seus umbigos no largo de terras dos quintais das casas. Me desfiz numa fina chuva que aguou as vidas que pelejavam para salvar Severo no meio do nada. Entrei por sua boca para lavar o sangue que esvaía. Me dividi nos ombros, nas cabeças e nas encostas dos que rodeavam marido e mulher no chão. Vi uma carruagem de fogo correr pela estrada.
levaram Severo para a cidade, mas não houve tempo para salvá-lo. Em Água Negra correu um rio de sangue. Belonísia retirou o lenço da cabeça e abraçou as que choravam, chamando pelo pai e pela mãe. No desespero para salvar Severo, deixaram as crianças se aproximarem e verem o que havia acontecido. Foi Tonha que, num arroubo de proteção, reuniu as meninas e as levou para casa. Salustina acendeu velas, fez preces para os santos e encantados, pediu para salvar Severo. Tudo o que restou foi o silêncio. Do céu não escutava nem chuva nem vento. Abraçou o neto Inácio com força e pediu que não perdesse a fé. Tudo havia escapado. Algumas pessoas correram para dar a notícia aos pais e irmãos de Severo. Vi Ermelina desabar no chão como uma galinha degolada. Nem meu sopro foi capaz de lhe devolver a consciência. Quando Bibiana retornou com a roupa suja de sangue, a mãe percebeu que algo havia se rompido dentro da filha para todo sempre. Fez com que retirasse as vestes marcadas da violência e vestisse algo para o velório do genro. Nem tentou fazer com que comesse algo. Viu que seus olhos vagavam atravessando qualquer coisa ou pessoa que se colocasse em seu horizonte. Belonísia teve vontade de abraçar a irmã, mas parecia estar desaparecendo como a voz que ecoou algum dia. Não conseguia raciocinar. Dava-se inteira aos sobrinhos, tentando compensar a dor que entrevia como uma luz fraca transbordando dos seus olhos. Velaram Severo na casa que ele próprio ajudou a levantar. Bibiana permaneceu ao seu lado, sem arredar pé por 1 minuto, como um pau de arco sem envergar ao corte do machado. Fizeram discursos exaltando as qualidades de Severo. Louvaram a luta e a consciência que havia trazido ao povo da fazenda. Alguns juraram vingança. Naquele caminho, Severo havia feito desafetos entre os moradores que não concordavam com suas manifestações. Mesmo esses compareceram para velar sua morte. Fazia tempo que não enterravam ninguém na viração. O portão estava fechado por determinação de Salomão, o dono que sucedeu a família Peixoto. Alguém se lembrou de perguntar a Bibiana para onde ela queria que o corpo fosse levado. Queria que o marido fosse para a viração, para descer ao lado de Zeca Chapéu Grande. Os irmãos de Zezé carregaram o corpo pelo caminho de terra. Belonísia seguiu atrás, unida aos sobrinhos. Ermelina caminhava amparada por Servo e pelas filhas. O pequeno portão estava cerrado com correntes e cadeado. Pararam a marcha para decidir o que fazer. Bibiana, que passou quase todo o velório sem falar, pediu que o cemitério da viração fosse aberto, num tom de voz que muitos não conseguiram escutar. Seguiram o que julgava ter ouvido. Foram muitas mãos agitadas sacudindo o portão velho, como muitos antepassados haviam agitado o corpo para fugir dos castigos e grilhões do cativeiro. O portão tombou no chão, como uma corrente se desfazendo no ar. Os novos proprietários chegaram 1 ano após a morte de Zeca Chapéu Grande. O homem era alto e corpulento. Negociou com os herdeiros da família Peixoto e esteve, durante o período da negociação, algumas vezes na fazenda. Tinha cor de areia e ferrugem, como a que se vê na beira do rio Santo Antônio. Usou essa cor de pele muitas vezes nas discussões com Severo e com o povo, para dizer que não tinha nada contra ninguém, que ele mesmo tinha antepassados negros, dos quais se dizia orgulhoso. A mulher que o acompanhava e depois veio a residir na fazenda era branca e pequena, parecia não ter 30 anos. Tinha 2 filhos que chegaram muito tempo depois, por breves períodos porque estudavam na cidade. No começo andavam para cima e para baixo. O homem tinha os olhos grandes para as coisas que via na fazenda e a mulher conseguia fingir interesse. Era atabalhoada, entrava nos lugares sem saber se poderia entrar, repetia as mesmas frases de espanto, sorria de forma quase discreta do que chamava de ignorância do povo quando se dispunha a perguntar e obtinha uma resposta diferente da que presumia ser verdadeira. Salomão parecia se interessar por tudo. Se dispunha a escutar o que os moradores diziam para refutar depois, dizendo que sabia mais, que viu sobre tal coisa em algum lugar que ninguém compreendia o nome. Almoçaram na casa de Firmina numa das visitas à fazenda, enquanto escolhia o lugar para construir a casa grande. Firmina matou uma galinha para receber os novos donos de Água Negra, fez um pequeno banquete com abóbora e quiabo, picadinho de palma e arroz. Ela se sentia apenas uma inquilina, embora morasse ali havia mais de 40 anos, e apesar de o dono estar ali fazia tão pouco tempo, sentia como se devesse favores por estar na terra alheia.
Salomão comeu o que lhe serviram. A mulher não tocou na comida. Dizia que tinha uma alimentação especial. Agradeceu tudo, mas ficou claro que sentia nojo das casas em condições ruins, das roupas, da precariedade de não ter água encanada. Numa das vezes teve dor de barriga e sentiu horror ao descobrir que não havia banheiro em nenhuma das casas, nem na escola. Depois de resistir, quando seu rosto foi mudando de cor, todo corado do sol para pálido, teve que se aliviar no mato. Entregou um pedaço de papel que havia lhe dado, sujo, para que uma das mulheres o pegasse. Não, a senhora pode deixar lá no mato mesmo. Foi o que as que a observavam de longe disseram, entre riso e ofensa. Voltou contrariada, considerando que teria dificuldades para se adaptar à vida naquele lugar. Aquela fazenda parecia ser a menina dos olhos do novo senhor. Ele almejava se tornar um grande produtor de café, sem saber se era possível o cultivo naquela terra. Depois quis criar porcos. Por último quis fazer de Água Negra um santuário ecológico. Extasiado que estava com a abundância de água e mata preservada, que resistiam à depressão da Chapada. Em nenhum dos seus planos o povo de Água Negra tinha lugar. Eram meros trabalhadores que deveriam ser deslocados para dormitórios. Deveriam viver efetivamente longe da fazenda porque eram intrusos em propriedade alheia. Salomão contratou trabalhadores para ajudar no transporte dos materiais e eventuais serviços para a obra da casa. Ela se tornou uma paisagem estranha aos moradores. Derrubaram pés de buriti e dendê que frutificavam num terreno pantanoso onde começavam os marimbus. Drenaram parte da água, levantaram uma casa de madeira e vidro. Foi o suficiente para Severo lembrar que existia uma demanda por melhoria das casas de barro dos moradores, precárias, que poderiam ruir ou ser fonte de doenças. Era preciso construir com materiais mais duradouros. Uns concordavam, outros não. Diziam que se a terra era do dono, ele é que poderia dizer o que poderia ser feito. Sempre havia sido assim, não havia motivos para mudar agora. Outros estavam cientes de seus direitos. Havia bastante tempo, muito antes da morte de Zeca Chapéu Grande, Severo e outros trabalhadores traziam informações sobre as permissões negadas aos moradores da fazenda. Muitos nunca estiveram conformados com os interditos, mas durante muito tempo foi necessário permanecer quieto e submisso para garantir a sobrevivência. Agora falam em direito dos pretos, dos descendentes de escravos que viveram errantes de um lugar para outro. Falam muito sobre isso, que agora tem lei, tem formas de garantir a terra, de não viverem à mercê do dono, correndo daqui para colar, como no passado. Sou uma velha encantada muito antiga que acompanhou esse povo desde sua chegada das minas, do recôncavo da África. Talvez tenham esquecido Santa Rita Pescadeira, mas a minha memória não permite esquecer o que sofri com muita gente, fugindo das disputas de terra, da violência de homens armados, da seca. Atravessei o tempo como se caminhasse sobre as águas de um rio bravo. A luta era desigual e o preço foi carregar a derrota dos sonhos muitas vezes. 2 semanas antes da morte de Severo, Salomão e Estela deixaram a casa da fazenda, partiram para uma viagem, era o que dizia. Mas o desejo do povo, depois do enterro, foi queimar a casa de madeira e vidro. Queriam vê-la reduzida a cinzas, moída feito poeira, consumida pelas chamas. Sentiam vontade de destruir tudo o que lhes foi negado. Alguém lembrou que ainda poderia haver justiça, que, por mais doloroso que fosse o desaparecimento de um líder, a solução para os problemas permanecia no horizonte, a ser seguida em sua homenagem. Não iriam ceder à violência do momento e agir de forma irresponsável para pôr em risco seus sonhos e perderem de vez a batalha. Uma voz se levantou para dizer que era preciso acalmar os ânimos, embora estivessem se sentindo em pedaços pelo acontecido. Outra estornou por temperança para que não deixassem o ódio falar mais alto. Aquela noite foi longa. Bibiana permaneceu acordada, primeiro com a luz da sala acesa. Depois deixou que a escuridão tomasse conta da casa quando todos foram dormir. Inácio cuidou das irmãs para que se acomodassem na cama. Ana perguntava sobre o pai, onde ele estaria agora. Perguntavam se chovesse, se ele ficaria molhado e com frio debaixo da terra. Se no sol do meio-dia não ficaria muito quente. Inácio não tinha muitas respostas para as preocupações que vinham dos medos da irmã. Tudo o que sabia tinha origem nas crenças dos encantados das avós Salu e Ermelina. Vinha da fé de seus pais, não muito diferente da que as avós haviam lhe apresentado.
Tudo que sabia tinha maior influência de sua avó materna pelo convívio com o mundo dos encantados, por estar desde muito cedo ao lado de um curador. Por isso, Inácio contou qualquer coisa, sem sequer refletir se acreditava, até que ela dormisse vencida pelo cansaço. Nesse momento, retornou à sala e perguntou à mãe se não iria descansar. Ela disse que iria, sim, quando sentisse sono. Ele se aproximou e a abraçou sentada na cadeira onde estava. Beijou o alto de sua cabeça. Bibiana sentiu as lágrimas de seu filho encontrarem as suas, quentes, minando havia muito de seus olhos. Pediu que não ficasse triste porque cuidaria dela. Essas palavras demoliram o resto de domínio que Bibiana tentava ter. Inácio era um jovem pouco mais velho que o pai quando este deixou Água Negra. Então, o dia da partida renasceu em sua mente enquanto abraçava o filho num choro que liberava as dores que havia se acumulado desde o atentado a Severo. Ela acompanhou o corpo sem vida até o hospital, carregou a cabeça em seu colo. O cheiro de sangue que parecia ter penetrado suas entranhas, por mais que tivesse lavado o corpo e trocado de roupa, o arrombamento do portão da viração onde estavam enterrados os antepassados dos moradores e a decisão de não queimar a casa dos donos da fazenda. Em pouco mais de um dia, tudo havia mudado de forma tão abrupta que era impossível processar o que estava acontecendo. Quando o filho foi deitar, Bibiana permaneceu no escuro, na esperança de que algo se manifestasse para orientá-la sobre o que fazer. Amparou-se nas lembranças das dificuldades que passaram juntos quando partiram, das tarefas que precisou fazer enquanto procurava se firmar no mundo além da fazenda. Ajudante de cozinha num restaurante de beira de estrada, diarista de serviços domésticos, cuidadora de crianças. Durante esse tempo, nasceram seus filhos e ela cursou o magistério, realizando em parte os propósitos que a fizeram deixar a fazenda por um tempo. Nessa jornada, percebeu que a vida além de Água Negra não era muito diferente no que se referia à exploração, mas havia Severo e os sonhos e tudo o que construíram juntos. Havia dificuldades e desentendimentos, mas havia, antes de qualquer coisa, afetos que ela mesma não poderia definir. Afetos que envolviam suas histórias e todas as coisas que aprendiam, sobre si e sobre sua gente. Como nessa jornada, passaram a amar seu lugar. Sentiam vontade de retornar à medida que foram acumulando informações sobre o que era permanecer em uma comunidade de moradores, talvez invisíveis para todo o resto, no coração de uma fazenda. Antes que o sono viesse, Bibiana se levantou da cadeira. A luz do sol entrava pelas frestas da porta e da janela. Abriu a porta, sentiu o sereno, fresco da manhã tocar sua pele. O que seria de tudo, agora, sem Severo? O que seria dela, com o vazio que tinha se apossado de seu corpo? Havia os filhos para encaminhar na vida. E antes que pensasse nos dias por vir, chegaram as irmãs e a mãe. Salu foi para a cozinha preparar café. Belonice e Domingas sentaram na sala ao seu lado. As três olharam por um tempo a terra além da porta, e o canto dos pássaros parecia ser o mesmo de toda uma vida. Parecia ser o mesmo de todo um passado tão perto e tão longe. O mesmo canto que as acompanhou na infância, enquanto seguiam o caminho da roça de madrugada ao lado do pai para espantar os chupins dos arrozais. Mais tarde, a polícia chegou para fazer a perícia do local do crime. Embora Inácio e Domingas tivessem pedido incessantemente que Bibiana ficasse em casa, ela não cedeu e acompanhou tudo, respondendo às perguntas que faziam. Alternava momentos de completa apatia, quando as perguntas precisavam ser repetidas mais de uma vez para que compreendesse, com momentos de ansiedade e revolta visíveis nos gestos do corpo e no timbre da voz. Se esforçava tentando lembrar cada fração de tempo, cada passo, cada pensamento, gestos, até o que estava escrito, palavra por palavra, no bilhete de chegada do pai, que havia voltado para buscar quando Severo foi alvejado. Mas nada sabia. Só que um carro havia partido em alta velocidade em direção à estrada. Foi o que alguns moradores disseram. Os agentes foram até as casas das pessoas que supostamente tinham visto o veículo em fuga. Anotaram a cor do veículo. Os vidros escuros, disseram, eram um obstáculo para saber quantos e quem estava em seu interior. Perguntaram se notaram algo estranho nos dias que antecederam o crime e se Severo havia brigado com alguém. Quando os moradores responderam sobre os desentendimentos com o dono da fazenda, os policiais se deram por satisfeitos, não prosseguiram. Bibiana e algumas das pessoas presentes foram convidados a prestar mais depoimentos na delegacia da cidade. Pareceu durante um breve período que as coisas haviam mudado. Talvez houvesse justiça para o que tinha ocorrido.
iriam investigar a morte de um homem simples como investigariam a morte de um fazendeiro ou de qualquer poderoso da cidade. Mas algumas semanas depois, surgiu a notícia de que o inquérito havia sido concluído, que haviam descoberto um plantio de maconha numa área próxima aos marimbus, que Severo havia sido morto numa disputa do tráfico de drogas na região. Foi nesse dia que Bibiana resolveu reunir o povo de Água Negra para falar. Mesmo enredada em seu luto, precisava expor o que pensava. Não poderia deixar as coisas se desenrolarem do jeito que estavam ocorrendo, porque, do contrário, em breve todos estariam em perigo. Mesmo que o vazio permanecesse em seu corpo, não deixaria a memória de Severo ser violada por uma mentira. Logo, essa mentira seria muitas mentiras a acompanharem sua história, sem que pudesse se defender. E seus filhos, como viveriam com a imagem vilipendiada do pai? Não permitiria que seu legado fosse despedaçado pela história que as autoridades queriam contar. Muitos deixaram seus afazeres e respeito para ouvi-la. Salu seguiu pelo caminho, apoiada no braço de Domingas e do genro. Belonise acompanhou os sobrinhos, mancando depois de hesitar e escutar da irmã se deveria ou não permitir que ouvissem o que tinha a dizer. Não há o que esconder, disse Bibiana, num momento de rara firmeza nas últimas semanas. Por mais que doa a verdade, é melhor saber por nós mesmos do que por outros, e sabendo por mim, poderão defendê-lo com os mesmos argumentos. Belonise se sentiu uma sombra de Bibiana durante aqueles dias. Havia se esquivado a vida toda daquele papel, desde que, de forma quase instintiva, a irmã passou a falar por ela. Desde que permitiu que Bibiana conhecesse seus sentimentos mais íntimos. Da mesma forma, se apossava do que se movimentava feroz no pensamento da irmã. Sentia, mais do que nunca, unida pelo que parecia ser um destino inevitável a se traçar nas trilhas de suas vidas. Passado tanto tempo, não era mais preciso nenhuma comunicação visual, seja pela troca de olhares ou pela leitura dos gestos. O ar, sentia, poderia vibrar de forma involuntária, transmitindo o mal-estar físico e mental que outrora emanava. Poderia transmitir suas agitações e suas vontades. Esses dias foram cruciais para que percebesse o quanto estavam ajustadas em suas compreensões. Belonise havia desenvolvido essa percepção expandida em relação às pessoas, mas ainda quando se referia à irmã, a sua voz no mundo onde se movimentava em silêncio. O mesmo silêncio da roça e da casa em que residiu por pouco tempo com Tobias, foi o estado propício para desenvolver a fúria dos seus sentimentos, para se comunicar com seu entorno. A vida naquele instante apenas confirmava o que continuava oculto nos olhares alheios, encobertos talvez no primeiro momento para a própria irmã, mas que consolou de forma vigorosa e sem retorno o elo entre as duas. Durante toda a vida, Bibiana havia visto o pai organizando as empreitadas de trabalho ou conduzindo a assistência nas cerimônias de jaré. Nunca imaginou, entretanto, que aquela incumbência de falar ao povo da fazenda recairia sobre seus ombros. Até mesmo porque Severo era quem vinha falando aos moradores, organizando a resistência ao cerco que Salomão e seus empregados vinham instituindo, embora ela se interessasse e participasse de forma ativa da movimentação. Agora se percebia exposta à violência do atentado e à mentira que tentavam difundir para desmoralizar de vez o povo de Água Negra. Sentia como se os tiros continuassem a atravessar os corpos de sua família, mesmo depois de terem levado o marido. Antes que pudesse começar a falar diante dos vizinhos e parentes, Bibiana sentiu seu corpo tremer de desconforto ao ver que Salomão a observava de longe, de cima de um cavalo, acompanhado do atual gerente. Logo depois ele apearia, postando-se à sombra de um jatobá. Queria intimidá-la. Sua presença tinha clara intenção de silenciar aquela reunião, ou no mínimo fazer com que se medissem bem as palavras antes de lançá-las para fora da boca. Argumentaria que era sua terra e que não iria mais tolerar aquela desordem de gente se reunindo para propagar ideias como as que Severo espalhava, ideias que tinham a intenção de prejudicá-lo. Nunca houve quilombola nessas terras. Podia ouvi-lo repetir antes mesmo de se pronunciar, mas não havia volta. Bibiana estava tomada pela revolta. Dirigiu seu olhar para os moradores que esperavam sua palavra, embora percebesse vez ou outra alguém olhar com indignação para a direção de Salomão. Bibiana tremeu de forma visível quando pediu que silenciassem para que pudesse falar. Belonísia desviou o olhar, temendo ser tomada pelo mesmo medo que a irmã evolava. Mas sua segurança cresceu quando iniciou o discurso.
Subitamente, o tremor deu lugar a uma forte voz, segura, que foi persuadindo os presentes. Chegamos à fazenda há muitos anos, cada dia sabemos como foi. Essa história já foi repetida muitas vezes, 1000 vezes. Muitos de nós, a maioria posso dizer, nasceu nessa terra. Nasceram aqui nessa terra que não tinha nada, só o trabalho. Isso tudo só existe porque trabalhamos nessa terra. Eu nasci aqui, meus irmãos nasceram aqui, Cisprina e Cispriana e a família também. E os que não nasceram já estão a maior parte de suas vidas em Água Negra. Os donos pisavam os pés nessa terra só para receberem o dinheiro das coisas que plantávamos nas roças. Todo mundo sabe das histórias do seu Damião, seu Saturnino e Zeca, meu pai, e sabe das histórias do Jaré e de tudo que vivemos aqui. Sabe melhor que qualquer forasteiro quantas secas já vimos se abater sobre a fazenda e quantas enchentes comeram nossas roças na beira do Tingue do Santo Antônio. Pausou sua fala para respirar, recuperou o fôlego consumido por suas lembranças, consumido pela responsabilidade de se apresentar para defender o que restava de dignidade do seu povo. Olhou para os filhos, atentos, ao lado de Belonísia, que conservava o corpo muito próximo das meninas, como um animal defendendo suas crias. Neste instante, foi tomada por recordações desordenadas que a levaram à imagem de Severo. Todos sabem o que Severo fez por Água Negra. Chegou aqui muito pequeno. Fomos morar fora para arranjar a vida, porque aqui as coisas foram ficando difíceis. Mas tinha gosto e respeito por vocês, tinha consciência da nossa história, sabia o que nosso povo tinha sofrido desde antes de Água Negra, desde muito tempo, desde os 10.000 escravos que o coronel Horácio de Matos usou para encontrar diamante e guerrear com seus inimigos. Quando deram a liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra pedindo abrigo, passando fome e se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada. A mesma escravidão de antes, fantasiada de liberdade. Mas que liberdade? Não podíamos construir casa de alvenaria, não podíamos botar a roça que queríamos. Levavam o que podiam do nosso trabalho. Trabalhávamos de domingo a domingo sem receber um centavo. O tempo que sobrava era para cuidar das nossas roças, porque senão não comíamos. Era o homem na roça do Senhor e a mulher e filhos na roça de casa, nos quintais, para não morrerem de fome. Os homens foram se esgotando, morrendo de exaustão, cheios de problemas de saúde quando ficaram velhos. As botas de Salomão pisavam a terra, moendo os torrões, e o som ressoava nos breves silêncios entre uma fala e outra. Por algumas vezes, Cisprina, Cispriana, Isidoro e Saturnino olharam para trás. Alguns moradores se voltavam para observá-lo e segredavam entre si as impressões daquela presença. Maria Cabocla estava de pé, olhando atenta para Bibiana, com a cabeça grisalha coberta por um lenço desbotado ao lado de 5 de seus 10 filhos que ainda moravam na fazenda. Mas não vamos desistir. Essa semente que Severo plantou por nossa liberdade, por nossos direitos, não irá morrer. Foi um que se foi, meu companheiro e pai de meus filhos, mas somos muitos ainda nessa fazenda. Foi embora um fruto, mas a árvore ficou, e as raízes são muito fundas para tentarem arrancar. A mentira de que ele cuidava de plantio de maconha não ficará de pé. Nós sabemos quem planta, disse, sem desviar o olhar do povo à sua frente. Nós moramos na periferia da cidade e lá os policiais usavam a mesma desculpa de drogas para entrar nas casas matando o povo preto. Não precisa nem ser julgado nos tribunais. A polícia tem licença para matar e dizer que foi troca de tiro. Nós sabíamos que não era troca de tiro, que era extermínio. Logo, outras vozes que nunca se manifestavam na presença de Salomão foram se somando ao discurso de Bibiana. Sua imagem, alquebrada pelo turbilhão de emoções a que havia sido lançada, consternava, ao mesmo tempo que inflamava as falas dos presentes e vizinhos, ou dos que tinham sido seus alunos. Os olhos de Salomão demonstravam receio. Ele observava a reunião com a cautela necessária. Era uma aglomeração considerável. Havia muitas famílias, todas mobilizadas pelo incidente. Qualquer gesto seu poderia ser entendido como suspeição. Poderia provocar uma turba e naquele instante ele estava em desvantagem. Querem desonrar Severo porque, desonrando seu nome, enfraquecem nossa luta. Querem proteger os poderosos. Querem nos calar, nos retirar daqui a qualquer custo. Querem nos dobrar, mas nós não vergaremos. Querem que a gente levante, carregando nossas coisas e deixe a fazenda. Para onde? Não interessa. Queimaram nossos galinheiros, soltaram os animais para destruir nossas roças.
Quiseram impedir a pesca com desculpa de que era para proteger os rios, como se não fosse a gente que cuidasse das coisas, como se não fôssemos parte de tudo isso. Estivesse tudo isso nas mãos de garimpeiro ou fazendeiro, estaria tudo destruído. Até proibir de enterrar nossos mortos na viração tentaram, mas não irão nos dobrar. Não deixaremos água negra. Interromperam aplausos e o coro reafirmando o que Bibiana havia dito. De forma surpreendente, Salomão permaneceu calado, embora impaciente, mexendo os pés de maneira que chamava a atenção. Quem lá estava sabia o quanto as coisas haviam piorado desde a venda da fazenda. Viviam acuados. Impulsionados pela mobilização iniciada por Severo, viam em sua morte um pretexto para se fazerem ouvir. Seria agora ou nunca mais. Salomão nem sequer esperou as pessoas se dispersarem para se aproximar de Bibiana. Embora aparentemente quisesse desfazer o mal-estar pela morte de Severo, sua presença era incômoda. Nem suas palavras conseguiram sinalizar uma trégua. Sinto muito pela morte de seu marido. Estava fora, mas os empregados me avisaram. Iniciou a conversa de forma amena para prosseguir com o recado. Mas a senhora não pode acusar ninguém. O inquérito, pelo que foi informado, foi concluído. A polícia já deu a resposta. Tem gente séria lá. Parou em frente a Bibiana, tentando apoiar a mão em seu ombro. Ela de imediato deu um passo para trás. O senhor não precisa dizer o que eu vou falar. Caminhou, se afastando de Salomão. Quando então se voltou para trás, olhando diretamente nos seus olhos e disse: quem fez isso com Severo irá pagar. A justiça dos homens pode até falhar, mas a de Deus ninguém escapa. Belonisa encarou o fazendeiro enquanto o sobrinho seguia, tentando alcançar a mãe. Seus olhos rutilavam um brilho vivo, encantado, e fez o homem sentir um arrepio aparente nos pelos dos braços que se eriçavam. Somente Inácio desacelerou os passos para aguardar a madrinha. Ela contornou a sombra de Salomão projetada no chão e escarrou sobre ela o veneno que guardava na boca. Encontrei miúda ainda muito nova. Fui me acostumando a me movimentar dentro das camadas das saias que vestia, quando foi amadurecendo mulher. Miúda e o povo daqui não diziam que eram pretos. Pretos não eram bem vistos. Tinham de deixar a terra. Então dizia que era índia. Os outros diziam que eram índios. Índio não deixava a terra. Índio era tolerado. Ninguém gostava, mas as leis protegiam. Era o que pensavam. Os outros torciam o bico porque viam que eram pretos. Mas o povo começava a contar que foi pego a dente de cachorro. Geralmente, uma mulher era pega a dente de cachorro. Então ninguém poderia questionar que não era uma índia legítima ou misturada com um preto. Miúda, atenta, começou a contar que havia sido pega a dente de cachorro como sua mãe. Se contava, pronto, todos acreditavam. Talvez por isso tenha sobrevivido à caminhada. Miúda era peregrina. Antes de repousar em Água Negra, andou de terra em terra, andou tanto que quando contava, riam, achando que ou era mentira ou a velha era caduca. Ela erguia a barra da saia para interromper uma conversa, sacudindo os muitos panos e levantando poeira da terra. Seguia para a beira do rio. Miúda era mulher peixe. Pescava, nadava, dormia de madrugada na beira do rio. Imitava o som dos peixes, mas também sabia imitar o canto dos pássaros. Seus olhos acordavam alguns dias feito sangue de boi, pareciam querer saltar e voar por entre as coisas. O sangue de boi brincava com seu reflexo no espelho d'água dos rios e das lagoas. Miúda não tinha tempo, nem gosto, nem vontade de mirar no rio, que era uma veia aberta de seu corpo no meio da mata. Chorava dia e noite, porque haviam levado seus filhos para longe. Seus compadres da cidade viram a fome e a necessidade que se abatia durante a seca na casa de Miúda. Disseram que, levando os meninos, iriam aliviar o sofrimento da mulher. Disseram que os meninos iriam estudar na cidade. Iriam aprender uma profissão, poderiam ajudar a mãe depois. A mulher peixe resistiu. Varou dia e noite na beira do rio para pescar. Acendia fogueira para se aquecer e iluminar a escuridão, enquanto esperava, mas a mineração trouxe muita areia para o leito e afastou os peixes maiores. Pescava piaba e se juntava na beira d'água para comer a pele grossa, quase uma casca de árvore, dos dedos dos seus pés. Mas eram peixes tão pequenos que não davam nem gosto ao angu de farinha. Botou roça, mulher sozinha, e colheu muita coisa. Mas na beira dos rios ou na seca não havia remédio. Com a lavoura perdida ou levada pelos donos da terra, restava enganar a fome.
Veio um e levou um menino, o outro levou outro menino, um terceiro levou dois de uma vez. Miúda ficou sozinha. A noite na solidão foi se tornando mais longa e antes de o sol surgir, saía pela estrada acompanhada dos sons dos insetos para chegar à cidade e pedir que os filhos voltassem. Seus compadres diziam que era melhor que os meninos estudassem na escola da cidade, que era melhor viverem por ali. Tinha comida, não faltava nada, e Miúda era mulher peixe que voltava desolada para casa. Se aninhava na beira do rio sem temer cobra ou caititu. Pescava as piabas e quando chovia nas cabeceiras levava peixe grande para a mesa. As mãos de mulher peixe eram encantadas, enfeitiçavam os peixes. Desciam lentas na água, sem provocar agitação. Quem viu Miúda pescar percebia sua esperteza. Os peixes se rendiam em suas mãos, sem resistir. Santa Rita Pescadeira vagava desacompanhada, vendo a história do povo que também vagava de um lugar para outro procurando morada. Desde muito. Viu a guerra do garimpo e depois a guerra pela terra. Viu muita gente morrendo de maldade. Santa Rita Pescadeira montou um corpo de Miúda para dar um sentido às suas forças que se esvaíam sem seus filhos. As saias de Miúda giravam na casa do curador. Os braços de Miúda se agitavam como a correnteza do rio da alma. Ela lançava uma rede para acompanhar as desgraças da vida dos presentes e levar para o fundo das águas. Nessas horas, éramos uma só. Senti o conforto de estar abrigada num corpo de mulher forte. Também era mulher peixe. Era uma mulher peixe dentro de outra mulher peixe. Os seus pés se movimentavam como as nadadeiras e a raposa uivava na noite em que dançava. O povo a achincalhava, sem se lembrar da encantada, sem recordar que fui o acalento nas noites que vagavam fugindo da ruindade, mas que dançava, lançava a rede e os braços corriam soltos no ar, como o rio bravo das cheias. Minhas forças alcançavam os que necessitavam. O pai do pai de seu pai acendeu uma vela para que curasse a febre do filho do senhor, numa noite de lua minguante. A mãe da mãe de sua mãe cantou uma cantiga para Santa Rita Pescadeira em dias de fuga e desespero. Me alegro e me entristeço nessa dança antiga. Já não danço porque não recordam Santa Rita Pescadeira, porque o curador dessa terra morreu, levaram suas forças e o tempo ruiu sua casa. Pairo como o ar e desço como a chuva na terra. Desço lavando o sangue que derramaram sem piedade. O sangue do passado corre feito um rio, corre nos sonhos primeiro. Depois chega galopando como se andasse a cavalo. Levaram um pastor da igreja dias depois para celebrar um culto. A intenção era reunir alguns poucos moradores que frequentavam eventualmente a igreja no dia da feira da cidade e já tinham um rol de suas orações e pecados. Era costume de quase todos participar das cerimônias ou viajar para as romarias, mas era a primeira vez que se celebrava algo que não o jaré dentro da fazenda. Depois da morte de Zeca Chapéu Grande, quem pôde foi para outra casa de jaré, procurar um novo curador para retirar a mão do velho e colocar a nova sobre a cabeça. Nos últimos anos, depois do fim das celebrações de jaré na fazenda, duas famílias haviam se convertido ao evangelismo, mas continuavam a conviver com as demais, sem conflitos aparentes, ainda que renegassem em privado suas práticas antigas. Antes do culto, Estela seguiu com o pastor de casa em casa para convidá-los para a celebração. Se deslocaram no veículo da família. Ela usava um vestido branco com flores e sua pele parecia avermelhada, não pelo excesso de sol, mas como se tivesse comido algo que a deixou com placas de irritação no pescoço e nos braços. O pastor era um homem conhecido. Chegavam notícias de que seria candidato a vereador e realizava visita às fazendas e aos povoados da região com a intenção de pedir votos para a eleição de outubro. Eles agora querem posar de bons cristãos. Aliás, sempre fingiram que eram bons, disse Bibiana ao saber do culto por Dona Tonha. Engraçada essa notícia de pastor hoje por aqui, interveio Saluchina. Acordei pensando em Bom Jesus, nessa história que contavam e que já contei para vocês muitas vezes, disse apontando para Bibiana, enquanto Belonísia aguava o quintal. Mas acho que não contei para você, Inácio, nem sei se sua mãe contou. O que, minha mãe? A história lá de Bom Jesus em Lagoa Funda, disse abrindo uma vagem de feijão enquanto o neto suspendia o reparo de uma malha de peixe pendurada entre a corda e uma estaca de cerca no terreiro da casa. Minha avó contava que os negros da Lagoa Funda chegaram num tempo que ninguém sabia dizer. Cada um tinha sua tapera, tinham suas roças, plantavam na vazante do rio São Francisco. Os filhos iam nascendo e iam fazendo suas casinhas e botando suas roças,
onde os pais já tinham. Durante muito tempo, não houve nada nem ninguém por aquelas bandas. Era só o povo e Deus. Depois chegou a igreja e disse que as terras da cidade lhe pertenciam. Não demorou muito e chegou até Lagoa Funda, e tudo o que estava em sua volta disse que nossa terra pertencia à igreja também. O povo teve que sair de lá. Inácio parou por um tempo o trançado da malha para ouvir o resto da história. Não, a igreja marcou com ferro as árvores com um B e um J, de Bom Jesus. Marcou tudo o que podia. Disse que as terras pertenciam à igreja e nós éramos escravos de Bom Jesus. Bom, o povo estranhou, porque não se falava em escravidão em Lagoa Funda. Minha avó disse que sabiam de escravos em outros lugares, mas não ali. Nunca houve escravo naquela terra. Todos se consideravam livres. E hoje eu penso nas coisas que o finado Severo, seu pai, dizia. Se os negros vieram para o Brasil para ser escravos, Lagoa Funda deve ter começado com o povo que fugiu de alguma fazenda ou ganhou liberdade de algum fazendeiro. Mas ali ninguém quis falar sobre isso. Todo mundo nascia livre, sem dono. Apagaram essa lembrança do cativeiro. Talvez fosse difícil falar, minha mãe. Sofreram coisas ruins que não quiseram dizer, disse Bibiana enquanto arrumava a sacola que levaria para a cidade. Pode ser. Depois que marcaram tudo com o nome Bom Jesus, eu vi muito pé de tudo, de Jatobá, de Oitizeiro, com a marca de ferro de Bom Jesus, e disseram que eram escravos do Bom Jesus. O povo ainda viveu como antes por muitos anos, mas depois os fazendeiros chegaram mostrando o documento e foram cercando as terras, o povo resistindo. Gente morreu e terminaram por ficar espremidos num cantinho. Minha mãe e meu pai foram para a fazenda Caxangá, onde conheci seu avô, nessa época em que cercaram as terras. Limpou o suor que descia do rosto com um pano. Se vivêssemos naquele mundão de terra todo que os mais velhos diziam que tínhamos antes dos fazendeiros cercarem, talvez nem eu nem vocês estivéssemos em Água Negra, nem seus avós de pai também, Inácio. Salustina e Belonísia permaneceram em casa depois que Bibiana e suas filhas saíram para a cidade. Inácio havia descido para Vazante, não acompanhou a mãe. Quando Estela e o convidado chegaram à porta da casa de Salustina, primeiro convidaram para uma oração, para os que não foram, no culto que seria realizado, o que de pronto ela recusou. Obrigado, mas estou ocupada. O pastor, um homem que falava alto, como se estivesse sempre pregando para uma multidão, começou a falar sobre as imagens de santos depois de ver o pequeno altar da casa. Belonísia bateu os pés, impaciente, com o rosto transtornado pela presença dos dois. Estava com a metade do corpo atrás da porta, alerta para fechá-la à primeira ofensa. O homem falava enquanto Estela sorria sem graça, prevendo o fracasso de sua intervenção. Até que ela tomou a palavra. Falou que ali se praticou o jaré por muito tempo, que Dona Salu tocava tambor, mas que agora todos precisavam ouvir a palavra de Deus. Belonísia fez um gesto para empurrar a porta, mas a mãe assegurou antes que ela fosse fechada. Embora estivessem falando de religião, Salu estava amargurada pela disputa pela terra que havia tirado a vida de Severo, pelas ameaças e proibições que tinham a intenção de fazê-los deixar a fazenda. Aquela visita era parte da tormenta que sofriam havia tempos, para constrangê-los, até não sobrar mais nada. Se pôs com autoridade diante dos dois para dizer o que estava sufocando fazia tempo. Olha, dona, interrompeu Salu antes que a mulher continuasse sua pregação. Eu não tenho muita letra nem estudo, mas quero que a senhora entenda uma coisa. Eu não sou a única a morar nessa terra. Muitos desses moradores que vocês querem mandar embora chegaram muito antes de vocês. Vocês não eram nem nascidos. Muitos nasceram aqui. Tenho filhos e netos, todos nasceram em Água Negra. Também não posso dizer o que cada um pensa dela, tintim por tintim, porque não estou nos pensamentos de ninguém. Mas falo por mim, eu nasci em Bom Jesus, mas também nasci de alguma forma nessa terra. Cheguei aqui moça e jovem, aqui vivi e criei meus filhos, labutei com meu marido. Vi meus vizinhos e compadres serem enterrados lá no cemitério que vocês fecharam. Fui parida, mas também pari essa terra. Sabe o que é parir? A senhora teve filhos, mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você? Uma vida que irá continuar mesmo quando você já não estiver mais nessa terra de Deus? Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres que a senhora vê por aqui. Sou mãe de pegação deles.
Assim como apanhei cada um com as minhas mãos, eu pari essa terra. Deixa ver se a senhora entendeu. Essa terra mora em mim. Bateu com força em seu peito. Brotou em mim e enraizou em mim. Aqui, bateu novamente no peito. É a morada da terra. Mora aqui em meu peito, porque dela se fez minha vida. Com meu povo todinho. No peito mora a água negra, não no documento da fazenda da senhora e do seu marido. Vocês podem até arrancar dela como uma erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim. Stella ficou mais pálida do que se apresentava geralmente e tentou interromper Salu sem sucesso. E tem mais, completou. Posso não ser curadora, mas ainda sei mexer com feitiço. Posso muito bem dar de comer e beber aos meus guias e pedir para darem um jeito em muita coisa errada por aqui, disse, dando as costas e fechando a porta.